Capítulo 1 do Sutra de Lótus, parte 3. Assim eu ouvi. Nessa altura, Manjushri disse ao Bodhisattva e Mahasattva Maitreya e aos outros grandes homens, bons homens, suponho que o Buda honrado pelo mundo deseja expor agora a grande lei, soprar a concha da grande lei, bater o tambor da grande lei, elucidar o significado da grande lei. Bons homens, vi no passado estes auspiciosos fenômenos entre os Budas. Eles emitem um raio de luz como este e a seguir expõem a grande lei. Por conseguinte, devemos entender que agora, quando o presente Buda manifesta esta luz, ele fará da mesma forma. Ele deseja fazer com que todos os seres vivos ouçam e compreendam a lei, a qual é difícil para o mundo entender. Assim manifestou ele estes auspiciosos fenômenos. Bons homens, uma vez, num tempo passado, incontáveis, ilimitados, inconcebíveis Ashankya Kalpas, existia um Buda chamado Brilho do Sol e da Lua, Tathagata, merecedor de ofertas, de conhecimento reto e universal, clarividência e conduta perfeitas, bem-sucedido, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda honrado pelo mundo que expôs a correta lei. A sua exposição era boa no início, boa no meio e boa no fim. O significado era profundo e vasto, as palavras eram hábeis e maravilhosas, era pura e sem misturas, completa, limpa e sem mácula, ostentando as marcas das práticas Brahma. Em prol daqueles que procuravam tornar-se ouvintes, ele expôs a lei das 4 nobres verdades, de modo a transcenderem o nascimento, a velhice, a doença e a morte, e assim alcançarem o Nirvana. Em prol dos que procuravam tornar-se Pratyenka Budas, ele expôs a lei dos 12 Nidanas, 12 elos interligados de causalidade. Em prol dos aspirantes a Bodhisattvas, ele expôs os 6 paramitas, fazendo-os atingir a Nuttara Samyaki Sambodhi e adquirir a sabedoria que abarca todas as espécies. Nessa altura, havia outro Buda também chamado Brilho do Sol e da Lua, e ainda um outro Buda também chamado Brilho do Sol e da Lua. Aí existiam 20.000 Budas como este, todos com o mesmo título, todos chamados Brilho do Sol e da Lua. E todos 12 tinham o mesmo apelido, o apelido Bharadvaja. Maitreya, deves compreender que do primeiro ao último Buda, todos tinham o mesmo título, todos eram nomeados Brilho do Sol e da Lua. Eram merecedores de todos os 10 epítetos e a lei que expunham era boa no início, boa no meio e boa no fim. O último desses Budas, quando não tinha ainda deixado a vida familiar, tinha 8 filhos príncipes. O primeiro chamava-se dotado de intenção, o segundo boa intenção, o terceiro intenção desmedida, o quarto intenção de joias, o quinto intenção reforçada, o sexto intenção limpa de dúvidas, o sétimo intenção reverberante e o oitavo intenção da lei. A dignidade e a virtude eram-lhes fáceis e cada um presidia a um reino de 4 continentes. Quando estes príncipes ouviram dizer que seu pai tinha abandonado a vida familiar e ganho a Nuttara Samyaki Sambodhi, renunciaram todas as suas posições principescas e seguiram-no deixando também as suas famílias. Concebendo um desejo pelo grande veículo, levaram constantemente a cabo práticas Brahma e todos se tornaram mestres da lei. Eles tinham plantado já raízes de virtude na companhia de 10.000 Budas. Nessa ocasião, o Buda Brilho do Sol e da Lua pregou o Sutra do Grande Veículo, intitulado Imensuráveis Significados, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente dos Budas. Quando ele acabou de pregar o Sutra, sentou-se em posição de lótus e entrou no Samadhi,
do lugar de incomensuráveis significados, seu corpo e mente imóveis. Neste momento, caiu do céu uma chuva de flores de mandarava, grandes flores de mandarava, flores de manjusraka e grandes flores de manjusraka, espalhando-as sobre o Buda e sobre a grande assembleia, e todo o mundo búdico estremeceu em 6 direções diferentes. Nessa altura, os monges, monjas, irmãos e irmãs, leigos, seres celestiais, dragões, yakshas, gandharvas, ashuras, garudas, kimnaras, marorangas, seres humanos e não humanos na assembleia, bem como os reis piedosos e os reis sábios, todos na grande assembleia, tendo ganho o que nunca obtiveram antes, encheram-se de alegria e, juntando as palmas das mãos, fitaram o Buda com uma só mente. Nessa altura, Buda emitiu um raio de luz do tufo de pelo branco entre suas sobrancelhas, um dos seus sinais distintivos, iluminando 18 mil mundos na direção oeste. Não houve lugar em que a luz não penetrasse, tal como o viste iluminar agora estas terras búdicas. Maitreya, deves entender isso. Nessa ocasião, estavam presentes na Assembleia 20 milhões de bodhisattvas alegres e ansiosos por receberem a lei. Quando estes bodhisattvas viram esse raio de luz que iluminou em toda parte as terras búdicas, ganharam o que nunca tinham obtido. Eles desejaram conhecer as causas e condições que ocasionaram essa luz. Nessa ocasião, existia um bodhisattva chamado Maravilhosamente Brilhante que tinha 800 discípulos. Então, o Buda Brilho do Sol e da Lua despertou do seu samadhi e, devido ao Bodhisattva Maravilhosamente Brilhante, pregou o Sutra do Grande Veículo, chamado Lótus da Lei Maravilhosa, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente dos Budas. Por 16 pequenos kalpas, o Buda permaneceu no seu assento, sem se levantar, e os ouvintes na Assembleia também permaneceram sentados por 16 pequenas kalpas, seus corpos e mentes imóveis. No entanto, parecia-lhes terem estado a escutar o Buda pregar por não mais do que o tempo de uma refeição. Nessa ocasião, não havia na Assembleia uma única pessoa que, no corpo ou na mente, tivesse o menor sentimento de cansaço. Quando o Buda Brilho do Sol e da Lua acabou de pregar este sutra, após um período de 16 pequenos kalpas, falou estas palavras para os Brahmas, demônios, Shramanas e Brahmas, bem como para os seres celestiais e humanos e os Ashuras na Assembleia, dizendo: esta noite, à meia-noite, o Tathagata extinguir-se-á, entrando no Nirvana absoluto. Nesta altura, existia um Bodhisattva chamado Repositório de Virtudes. O Buda Brilho do Sol e da Lua outorgou-lhe uma profecia, anunciando aos monges: este Bodhisattva Repositório de Virtudes será o próximo a tornar-se um Buda. Ele será chamado por o corpo Tathagata, Ashta Samyaksabuddha. Depois do Buda ter acabado de fazer esta profecia, à meia-noite entrou no Nirvana absoluto. Após a extinção do Buda, o Bodhisattva Maravilhosamente Brilhante promoveu o Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa por um período de 8 completos pequenos kalpas, expondo para outros. Os 8 filhos do Buda Brilho do Sol e da Lua reconheceram Maravilhosamente Brilhante como seu mestre. Maravilhosamente Brilhante pregou-lhes e converteu-os, criando neles a firme determinação de alcançarem a Nuttara Samyaka Sambodhi. Esses príncipes deram ofertas a imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhões de Budas, e depois disso todos eles atingiram a iluminação. O último a tornar-se um Buda foi chamado Tocha Ardente. Entre os 800 discípulos de Maravilhosamente Brilhante havia um chamado Ávido da Fama. Ele ansiava por feitos e aplausos, e apesar de ler e recitar numerosos sutras,
Não os entendia, mas antes esquecia-os na sua maior parte. Daí ele ser chamado ávido da fama. Apesar disso, porque este homem tinha plantado várias raízes de virtudes, foi capaz de encontrar imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de Budas e de fazer-lhes oferendas, de honrá-los, venerá-los e louvá-los. Maitreya, deves entender isso. O Bodhisattva maravilhosamente brilhante que então viveu, pode ser ele por ti conhecido? Ele não era, senão eu. E o Bodhisattva ávido de fama eras tu? Quando eu agora vejo estes auspiciosos fenômenos, eles não diferem do que eu vi antes. Aí que eu suponho que o honrado pelo mundo está em vias de pregar o sutra do grande veículo chamado Lótus da Lei Maravilhosa, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas.